Considere jogar uma bola para cima. Você pode prever o movimento da bola depois que ela sai de sua mão? Claro, isso é fácil. A bola subirá até um ponto mais alto e, depois, cairá na sua mão. Seguramente é o que acontece. Você sabe porque presenciou eventos como esse várias vezes. Você vem observando a física dos fenômenos cotidianos a vida toda. Mas suponha que investiguemos uma questão física dos átomos. Por exemplo, como é o movimento de um elétron ao redor do núcleo de um átomo de hidrogênio? Responderíamos essa pergunta baseados em nossa experiência cotidiana da física? Definitivamente não. Por quê? Porque a física que rege o comportamento de sistemas em escalas tão pequenas é muito diferente da física de objetos macroscópicos que você sempre vê ao seu redor. O mundo que você conhece se comporta de acordo com as leis da mecânica clássica. Mas os sistemas na escala dos átomos obedecem às leis da mecânica quântica. Esse mundo quântico é um lugar muito estranho. Um famoso experimento imaginário exemplifica a esquisitice quântica. O gato de Schrödinger. Um físico, que não gosta muito de gatos, coloca um gato em uma caixa junto com uma bomba que tem 50% de chance de explodir depois que a tampa for fechada. Antes de reabrirmos a caixa, não temos como saber se a bomba explodiu ou não, e, portanto, não há como saber se o gato está vivo ou morto. Em física quântica, podemos dizer que antes da nossa observação, o gato está num estado de superposição. Não está vivo nem morto, mas em uma mistura das duas possibilidades, com 50% de chance em cada uma delas. O mesmo ocorre em sistemas físicos em escala quântica, como a órbita de um elétron em um átomo de hidrogênio. Na verdade, o elétron não está em órbita. Está em todo lugar no espaço ao mesmo tempo, com maior probabilidade de estar em alguns pontos do que outros. Só depois de medir sua posição é que podemos determinar onde está naquele momento. Assim como não sabemos se o gato está vivo ou morto antes de abrir a caixa. Isso nos leva ao estranho e lindo fenômeno do entrelaçamento quântico. Suponha que, em vez de tenhamos dois gatos em duas caixas diferentes. Se repetirmos a experiência do gato de Schrödinger com esse par de gatos, o resultado do experimento poderá ser uma das 4 possibilidades: os dois gatos vivos, ou os dois gatos mortos, ou um gato vivo e outro morto, ou vice-versa. O sistema de dois gatos está de novo em um estado de superposição, e a probabilidade de cada resultado é de 25% e não de 50%. Mas o legal é que a mecânica quântica afirma que podemos desconsiderar os resultados com os dois gatos vivos e com os dois gatos mortos no estado de superposição. Em outras palavras, só pode existir um sistema com dois gatos tal que resulte sempre em um gato vivo e outro morto. O termo técnico para isso é que os estados dos gatos estão entrelaçados. Mas há algo realmente descreditável no entrelaçamento quântico. Se você tiver o sistema de dois gatos em caixas no estado entrelaçado e transportar as caixas para extremos opostos do universo, o resultado do experimento será sempre o mesmo. Um gato sempre ficará vivo e o outro sempre morrerá, mesmo que saber exatamente qual dos gatos viverá ou qual morrerá seja completamente imprevisível antes de verificarmos o resultado. Como isso é possível? Como podem os estados dos gatos em lados opostos do universo estarem entrelaçados desse modo? Estão muito distantes um do outro e não podem se comunicar. Então, como é que as duas bombas sempre conspiram para que uma sempre exploda e a outra não? Você pode pensar, é apenas um blá 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 teórico. Isso não pode acontecer no mundo real. Acontece que o entrelaçamento quântico foi confirmado em experimentos de laboratório no mundo real. Duas partículas subatômicas entrelaçadas em um estado de superposição, em que se uma gira em um sentido, a outra deve girar no sentido oposto, agem assim mesmo sem meios de passar informações de uma partícula para outra, indicando como devem girar para obedecer às regras do entrelaçamento. Não é surpresa que o entrelaçamento esteja no cerne da ciência de informação quântica, um campo em expansão que estuda como usar as leis do estranho mundo quântico no mundo macroscópico, como na criptografia quântica para que espiões troquem mensagens seguras ou na computação quântica para decifrar códigos seguros. A física cotidiana ficará mais parecida com a do estranho mundo quântico. O teletransporte quântico pode até progredir tanto que um dia seu gato escapará para uma galáxia mais segura, onde não existam físicos e nem caixas. O TED-Ed
está trabalhando para levar conteúdo educacional gratuito de alta qualidade para o maior número possível de pessoas em todos os idiomas. Ajude a apoiar nossa missão sem fins lucrativos doando em nosso Patreon. E não se esqueça de se inscrever neste canal.